Você já parou para pensar como um pedaço de terra distante cercado pelo oceano, repleto de florestas densas, rios caudalosos e uma diversidade imensa de vida se transformou ao longo de 5 séculos em um dos países mais influentes e complexos do planeta? O Brasil, como o conhecemos hoje, não surgiu por acaso, nem foi obra de um único povo ou de um único momento histórico. Sua formação é resultado de uma série de encontros e conflitos, de forças que se chocaram e se moldaram mutuamente, de culturas que se misturaram e se confrontaram, criando uma realidade única, cheia de contrastes e paradoxos. Este é um país onde o ouro, a fé, o trabalho forçado, a coragem, a esperança e a resistência se entrelaçam, compondo uma história tão grandiosa quanto dolorosa, tão inspiradora quanto trágica. Quando falamos em Brasil, falamos de um território marcado pelo encontro entre mundos completamente diferentes. O europeu que chegava em busca de riqueza e poder, os povos indígenas que viviam há milênios naquela terra, e os africanos que seriam arrancados de seus lares para sobreviver em terras estrangeiras. Cada um desses grupos deixou marcas profundas, visíveis e invisíveis, que definiram não apenas a geografia cultural do país, mas também sua essência, suas tensões, suas alegrias e dores. Ao longo deste documentário, você vai acompanhar uma jornada que atravessa séculos e territórios, conhecendo os eventos que moldaram o Brasil desde os primeiros contatos com os europeus até o século XXI, quando a nação se consolida como potência emergente. Não será apenas uma narrativa de datas e fatos, será uma narrativa viva, que busca entender a experiência humana por trás dos grandes acontecimentos, os dilemas morais, as escolhas difíceis, os heróis esquecidos e as vozes silenciadas. É uma viagem que revela como cada período histórico do Brasil trouxe não apenas mudanças políticas ou econômicas, mas transformações profundas na identidade de um povo, nas relações sociais, na cultura e no imaginário coletivo. A história do Brasil é uma história de encontros e desencontros, de conquistas e perdas, de glórias e injustiças, e é precisamente essa complexidade que a torna fascinante e fundamental para compreendermos o presente e projetarmos o futuro. Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram um território vasto, habitado por milhões de pessoas que viviam em harmonia com a natureza. Conhecendo cada rio, cada floresta, cada animal, esses povos indígenas possuíam estruturas sociais complexas, culturas ricas e uma diversidade linguística impressionante. Cada tribo tinha seus próprios costumes, sua religião, suas regras de convivência, sua visão de mundo. Para eles, a terra não era uma mercadoria, não podia ser vendida nem comprada. Era parte de sua vida, de sua espiritualidade, de sua própria existência. A chegada dos europeus introduziu uma nova lógica, a da posse, da exploração e do comércio de recursos naturais. O choque entre esses universos foi inevitável e violento. Logo nos primeiros anos surgiram conflitos, mas também alianças temporárias e trocas culturais, que deixaram marcas profundas em ambos os lados. Ao mesmo tempo, os portugueses não vieram apenas com intenções econômicas. Eles trouxeram consigo sua religião, sua língua, suas leis e costumes. O catolicismo se tornou uma ferramenta de controle e assimilação, e missões religiosas foram estabelecidas para converter os indígenas e, ao mesmo tempo, garantir a presença portuguesa no território. A imposição cultural e religiosa foi muitas vezes acompanhada de violência, escravidão e expropriação de terras. Mas a resistência indígena não foi apenas física, ela foi também cultural. Mesmo sob pressão, muitas tradições, línguas e conhecimentos sobreviveram e influenciaram profundamente a formação da identidade brasileira. Esse processo complexo de dominação, adaptação e resistência marcou o início de uma história que seria permeada por desigualdades, mas também por criatividade e resiliência. Um dos primeiros produtos que despertou o interesse europeu foi o pau-brasil, madeira de alto valor na Europa por sua cor vermelha intensa, usada para tingir tecidos. A exploração do pau-brasil, realizada com trabalho indígena forçado, marcou o primeiro ciclo econômico do Brasil e o primeiro contato profundo entre colonizadores e habitantes locais. Mas a exploração não se limitava à madeira. Com o tempo surgiriam as grandes plantações de açúcar, utilizando mão de obra escrava africana, que se tornaria a base da economia colonial e da sociedade brasileira durante séculos. É nesse contexto que aparecem os primeiros heróis e anti-heróis da história do país. Figuras que muitas vezes permanecem esquecidas nos livros tradicionais, mas que exerceram um papel decisivo na formação do Brasil. Entre eles, destacam-se líderes indígenas que resistiram à colonização e africanos que lutaram por liberdade, estabelecendo quilombos que se tornariam símbolos eternos de resistência. A história do Brasil, desde o primeiro encontro com os portugueses, é marcada por tensões e paradoxos.
Por um lado, há a exploração e a violência. Por outro, a criação de novas formas de convivência, cultura e identidade. Cada episódio dessa história inicial influencia gerações futuras e molda a complexidade da sociedade brasileira contemporânea. Entender esse passado é essencial para compreender não apenas os problemas do presente, mas também a riqueza cultural, a diversidade e a capacidade de reinvenção do povo brasileiro. Este documentário convida você a mergulhar nesse universo, a perceber as múltiplas camadas da história e a refletir sobre como cada escolha, cada resistência, cada conquista contribuiu para a construção de uma nação que, mesmo diante de desafios gigantescos, continua a se transformar e a inspirar o mundo. Ao iniciar essa viagem, é importante perceber que a narrativa do Brasil não é linear nem simples. Não se trata apenas de uma sucessão de eventos cronológicos, mas de uma trama complexa de causas e consequências, de forças internas e externas, de encontros e choques culturais, de momentos de glória e de tragédia. Cada personagem histórico, seja ele conhecido ou esquecido, contribuiu de alguma forma para o desenho do Brasil que conhecemos hoje. As figuras de Zumbi dos Palmares, de líderes indígenas, de exploradores de escravos e de colonizadores, não podem ser entendidas isoladamente. Elas fazem parte de um processo maior, de uma rede de interações que moldou a sociedade e a cultura brasileira ao longo dos séculos. Este documentário propõe olhar para o Brasil sob uma perspectiva que valoriza essas vozes muitas vezes silenciadas. Não apenas os reis, presidentes e generais aparecem aqui, mas também os que resistiram nas sombras, os que lutaram contra a opressão e ajudaram a manter viva a esperança de liberdade. A história que você verá não é apenas sobre fatos e datas, mas sobre vidas humanas, escolhas morais, resistência e criatividade diante de adversidades extremas. É uma história que nos convida a refletir sobre poder, injustiça, coragem e solidariedade, revelando que o Brasil, desde seu início, foi um país de contrastes intensos e de possibilidades infinitas. À medida que avançamos nesta narrativa, perceberemos que cada ciclo histórico do Brasil foi construído sobre o anterior, incorporando influências e aprendizados, mas também perpetuando injustiças e desigualdades. A colonização trouxe conhecimento e tecnologia, mas também escravidão e exploração. A independência trouxe autonomia política, mas não garantiu igualdade social. O desenvolvimento econômico trouxe riqueza, mas muitas vezes marginalizou grandes parcelas da população. Compreender essas complexidades é essencial para entender a dinâmica atual do país e as tensões que ainda existem na sociedade brasileira. O Brasil é, portanto, uma história de encontros de culturas, línguas, religiões, tradições e interesses diversos. É também uma história de conflitos, resistência e reinvenção. Cada capítulo desta narrativa revela como o país se transformou e continua a se transformar diante de desafios internos e externos. Este documentário busca revelar essas transformações, desde os primeiros contatos com os povos indígenas até o presente, mostrando não apenas os grandes eventos históricos, mas também as histórias humanas que deram forma à identidade brasileira. Prepare-se para mergulhar em uma jornada que atravessa séculos, onde você conhecerá não apenas a trajetória política e econômica do Brasil, mas também a riqueza cultural, a diversidade humana e os desafios sociais que moldaram e continuam a moldar a nação. Ao longo do caminho surgirão perguntas que nos fazem refletir sobre o papel da história em nossas vidas. Como as escolhas do passado moldam o presente? Quais legados foram deixados para as gerações futuras? Que heróis foram esquecidos e merecem ser lembrados? Cada resposta a essas perguntas nos ajuda a compreender a complexidade e a grandeza de um país que, mesmo diante de tantas adversidades, continua a se erguer, reinventar e inspirar. O Brasil é, em muitos aspectos, uma história viva. Cada rio, cada floresta, cada cidade carrega memórias de eventos passados. Cada pessoa, cada comunidade é uma continuação dessa narrativa, trazendo elementos do passado para o presente, reinterpretando tradições e criando novas formas de viver e se relacionar. Ao longo deste documentário, você será convidado a perceber como o passado e o presente se entrelaçam, como a resistência e a criatividade humana moldam a história, e como a identidade brasileira é construída sobre a diversidade, a luta e a capacidade de sonhar. Este é o ponto de partida de nossa jornada. Uma jornada que revela que o Brasil não surgiu do nada, nem foi apenas moldado por forças externas. Ele foi construído pela soma de culturas, resistências, conquistas e tragédias, criando uma nação complexa, fascinante e única. Uma nação que, apesar de seus problemas e contradições, possui uma força interior impressionante, uma capacidade de reinvenção e um espírito que nunca se apaga. Ao longo das próximas horas vamos explorar essa história em detalhes, conhecendo os eventos, personagens, os conflitos e as transformações que tornaram o Brasil o país
que é hoje um país que continua a se escrever dia após dia. Com isso, damos início à nossa exploração, conscientes de que a história que vamos contar não é apenas sobre o passado, é sobre como o passado molda o presente e inspira o futuro. É sobre como um país, nascido de encontros difíceis e muitas vezes violentos, se tornou um espaço de diversidade, criatividade e resistência. É sobre a capacidade do povo brasileiro de enfrentar desafios, de lutar por justiça e liberdade, e de transformar a adversidade em força. É sobre um país que, apesar de todos os obstáculos, continua a emergir, crescer e se reinventar, mostrando ao mundo que sua história é muito mais do que relatos de exploração e conflito. É uma saga viva, dinâmica e cheia de significado. E assim começa a nossa viagem. Uma viagem que atravessará os séculos, revelando as raízes profundas de um país que luta para se definir, que se constrói a cada geração e que continua a surpreender pelo seu dinamismo, sua diversidade e sua capacidade de resiliência. Ao final desta narrativa, esperamos que você não apenas conheça a história do Brasil, mas sinta a pulsação de sua vida, a força de seu povo e a complexidade de sua identidade, compreendendo que a história do Brasil é, acima de tudo, a história de um povo que nunca desistiu de sonhar, resistir e se reinventar. O Brasil, antes mesmo de ser chamado por esse nome, era um território vasto, diverso e pulsante de vida. Milhões de pessoas habitavam suas florestas, planícies e rios, vivendo em sociedades complexas e organizadas, com suas próprias tradições, religiões e sistemas de governo. Os tupinambas, guaranis, pataxós, tupiniquins e diversas outras tribos eram apenas alguns dos milhares de grupos que habitavam aquele território, cada qual com suas línguas, mitos e cosmologias. Para esses povos, a terra não era um recurso a ser explorado, mas um elemento sagrado, uma extensão de sua existência e espiritualidade. Cada rio, cada árvore, cada animal tinha um significado e ocupava um papel fundamental em suas vidas. A chegada dos portugueses, no entanto, trouxe um olhar completamente diferente sobre aquela terra. Um olhar europeu, marcado pelo desejo de exploração, lucro e expansão de poder. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, comandando uma frota portuguesa que inicialmente se dirigia para as Índias, desembarcou em terras desconhecidas, inaugurando um encontro que transformaria radicalmente aquele território. Para os europeus, o Brasil era uma promessa de riquezas, ouro, pau-brasil, especiarias e novas oportunidades comerciais. Mas essa terra já tinha donos, pessoas que viviam em comunidades organizadas, com sistemas de governança, agricultura, pesca e comércio local. O choque entre esses mundos era inevitável, e desde o primeiro contato surgiram conflitos, alianças e tensões que moldariam os primeiros anos da colonização. Os portugueses, embora tecnologicamente avançados em navegação e guerra, eram poucos, enquanto os indígenas conheciam o território profundamente, dominando suas florestas e rios, usando estratégias de sobrevivência adaptadas a cada ambiente. Logo nos primeiros anos, as tensões se transformaram em exploração direta. O pau-brasil tornou-se o primeiro recurso intensamente extraído pelos colonizadores. Sua madeira de cor avermelhada era altamente valorizada na Europa para atingir tecidos, o que levou à exploração massiva dos povos indígenas para coletá-lo. Muitos foram submetidos a trabalho forçado, trocas injustas e violência direta. Mas essa exploração inicial também gerou formas de resistência. Tribos inteiras fugiam para regiões remotas, estabeleciam alianças com outras comunidades ou desenvolviam estratégias de resistência cultural e física. Essa dinâmica de exploração e resistência seria uma constante na história do Brasil, definindo padrões que se repetiriam nos séculos seguintes. Tanto na relação com os colonizadores quanto na forma como grupos marginalizados encontrariam modos de preservar sua dignidade e identidade. A presença portuguesa também trouxe consigo uma transformação cultural profunda. O catolicismo foi imposto como religião dominante, e a evangelização tornou-se uma ferramenta de controle, estabelecendo missões religiosas e impondo uma nova forma de vida para os povos indígenas. Mas mesmo diante dessa pressão, a resistência não foi apenas armada, foi também cultural. A religiosidade indígena, seus ritos, músicas e crenças, sobreviveram e se mesclaram com elementos europeus, formando um mosaico cultural complexo que mais tarde influenciaria profundamente a identidade brasileira. As línguas, as práticas cotidianas e os saberes ancestrais, mesmo parcialmente suprimidos, continuaram a se manifestar, mostrando que a colonização não apagou a essência dos povos originários, apenas a transformou e a incorporou de maneira muitas vezes invisível. Durante esse período, o Brasil começou a se organizar como colônia. O território foi dividido em capitanias hereditárias, um sistema que pretendia descentralizar o poder e incentivar o desenvolvimento econômico, concedendo grandes extensões de terra a nobres e investidores portugueses. Porém, muitas capitanias fracassaram devido à falta de recursos, resistência indígena
e dificuldades logísticas. Apenas algumas prosperaram, como São Vicente e Pernambuco, que se tornaram centros de produção de açúcar e de comércio colonial. Esse sistema inicial moldou não apenas a economia, mas também a estrutura social, criando desigualdades que se perpetuariam ao longo dos séculos. A chegada de missionários jesuítas também desempenhou um papel central nesse processo. Eles não apenas catequizavam os indígenas, mas tentavam organizar suas comunidades em aldeias, ensinando técnicas agrícolas europeias e formas de administração. Ao mesmo tempo, tentavam proteger os indígenas da exploração mais direta, criando tensões com colonos e senhores de engenho que buscavam mão de obra barata. Essa ambiguidade reflete a complexidade da colonização. Coexistiam exploração e proteção, dominação e adaptação, violência e tentativas de conciliação. A história dessas primeiras décadas revela como o Brasil se formou em meio a contradições profundas, onde diferentes interesses se chocavam e se moldavam mutuamente. Outro fator decisivo na formação inicial do Brasil foi a chegada de africanos trazidos como escravos. Ainda que o grande ciclo da escravidão estivesse por vir com o açúcar, os primeiros africanos já começaram a integrar o território brasileiro, introduzindo novas culturas técnicas, agrícolas e tradições que com o tempo se tornariam centrais para a identidade nacional. A escravidão africana não apenas forneceu força de trabalho, mas também resistência e criatividade, criando redes culturais que persistiriam e influenciariam profundamente a formação social e cultural do país. Quilombos e comunidades autônomas surgiriam como símbolos de liberdade e resistência, mostrando que mesmo sob extrema opressão, a capacidade de lutar e sobreviver jamais seria completamente apagada. É nesse período que surgem os primeiros heróis esquecidos da história brasileira. Líderes indígenas que organizaram resistência armada contra invasores, mulheres que protegeram suas aldeias e culturas, africanos que escaparam da escravidão e fundaram comunidades livres. Essas figuras não aparecem nos livros tradicionais, mas seu papel foi decisivo na definição de caminhos sociais e culturais que seriam fundamentais para a formação do Brasil. A memória desses heróis, muitas vezes marginalizada, é essencial para compreendermos a complexidade da colonização e a força de resistência, que sempre esteve presente na história brasileira. A geografia brasileira também desempenhou um papel estratégico na colonização. Os rios extensos, a densa floresta tropical, os climas variados e a abundância de recursos naturais criaram oportunidades e desafios para os colonizadores. Os portugueses precisavam adaptar suas técnicas de navegação, agricultura e construção para um território muito diferente daquele que conheciam na Europa. Essa adaptação, muitas vezes improvisada, resultou em soluções criativas, mas também gerou conflitos com os povos indígenas que dominavam o território e compreendiam suas complexidades ambientais de maneira muito superior aos europeus. A interação com a natureza, portanto, foi um elemento central da história inicial do Brasil, moldando economia, sociedade e relações de poder. O período entre 1494 e 1550 é marcado, portanto, por encontros e desencontros, por tensões e alianças, por exploração e resistência. Foi a base sobre a qual o Brasil se ergueria, trazendo consigo heranças profundas que influenciariam todos os períodos subsequentes da história do país. Entender essa fase inicial é compreender como as desigualdades, as resistências culturais, a diversidade e as estratégias de sobrevivência se tornaram elementos centrais da identidade brasileira. É compreender também que a formação do Brasil não foi um processo passivo, foi ativo, dinâmico, muitas vezes violento, mas sempre marcado por criatividade, adaptação e resistência. Este é o ponto de partida para a grande saga que será explorada nos próximos capítulos. Uma saga que revela não apenas os grandes acontecimentos políticos e econômicos, mas também a vida cotidiana, os conflitos, os sonhos e as dores daqueles que moldaram a história de um país que ainda hoje busca se definir. É uma história de encontros e choques, de perdas e conquistas, de coragem e resistência. Uma história que nos convida a refletir sobre quem somos como nação e sobre o que podemos aprender com os que vieram antes de nós. Neste contexto, podemos perceber que o Brasil, mesmo antes de sua colonização formal, já era um território rico, complexo e diversificado. A chegada dos portugueses iniciou uma série de transformações que redefiniram relações, valores e estruturas sociais, mas também trouxe oportunidades de resistência, adaptação e reinvenção. Cada escolha, cada conflito, cada aliança formada durante esses primeiros anos contribuiu para a construção de uma base histórica que seria essencial para a evolução política, social e cultural do país. É nesse espaço de tensão e criatividade que o Brasil começou a se formar, mostrando desde cedo sua capacidade de absorver influências, reinventar tradições e resistir a pressões externas. A história das origens e fundação do Brasil revela, portanto, que desde o início, a nação foi marcada por contradições profundas,
exploração e resistência, violência e criatividade, opressão e liberdade, destruição e preservação. Compreender essas raízes é essencial para entender o que o Brasil se tornaria nos séculos seguintes. É perceber que a identidade brasileira é fruto de uma teia complexa de influências e experiências, que vão muito além dos relatos coloniais tradicionais. É perceber que, desde seus primeiros dias, o Brasil já carregava em si o potencial de se tornar uma nação única, diversa, resiliente e surpreendente. Após os primeiros anos de exploração inicial e estabelecimento das capitanias hereditárias, o Brasil entrou em um período que marcaria profundamente sua estrutura econômica, social e cultural. A colonização portuguesa começou a se consolidar, e com ela surgiram ciclos econômicos que moldariam o destino da colônia. Entre os séculos XVI e XVIII, o açúcar se tornou o motor da economia brasileira. As plantações se espalharam pelo Nordeste, especialmente em Pernambuco e Bahia, impulsionando o comércio colonial e atraindo investimentos da metrópole europeia. Mas essa prosperidade teve um custo humano imensurável. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras natais e trazidos para trabalhar como escravos. Submetidos a condições desumanas em engenhos de açúcar, fazendas e portos, o trabalho escravo tornou-se o alicerce da sociedade colonial, determinando relações sociais, hierarquias e modos de vida que perdurariam por séculos. Enquanto a economia do açúcar se expandia, a resistência aos sistemas de exploração também se fortalecia. Quilombos, aldeias autônomas formadas por africanos fugidos da escravidão, surgiram como espaços de liberdade, organização e preservação cultural. O mais famoso de todos foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, que se tornou um símbolo eterno de resistência e coragem. Palmares não era apenas um refúgio, era uma sociedade organizada, com líderes, conselhos e estratégias militares capazes de enfrentar ataques das forças coloniais. A existência de Palmares revela um Brasil que resistia à opressão de múltiplas maneiras, demonstrando que, mesmo diante da violência e da exploração, a esperança e a luta pela liberdade nunca desapareceram. Essa resistência afro-brasileira se entrelaçou com tradições indígenas e europeias, criando uma base cultural complexa que moldaria a identidade brasileira. A expansão do açúcar também transformou o território e as relações sociais. A concentração de terras nas mãos de poucos senhores criou desigualdades profundas. Os engenhos tornaram-se centros de poder econômico e político, enquanto a maioria da população, composta por escravos africanos, indígenas subjugados e pequenos agricultores, vivia à margem das decisões que moldavam a colônia. As cidades costeiras, como Salvador e Recife, cresceram como centros comerciais e administrativos, recebendo mercadorias, escravos e informações da Europa e de outras colônias. Nessas cidades, a cultura começou a se diversificar. Misturaram-se influências africanas, indígenas e europeias, gerando uma expressão cultural única, presente na culinária, na música, na religião e nas práticas sociais. O papel da Igreja Católica foi central nesse período, funcionando como mediadora, controladora e, em alguns casos, protetora das populações indígenas. Os jesuítas se dedicavam a converter os indígenas e a organizá-los em aldeias, onde ensinavam técnicas agrícolas, leitura, escrita e catequese. No entanto, esse trabalho muitas vezes entrava em conflito com os interesses dos colonos, que buscavam mão de obra indígena para suas plantações. Essa tensão evidenciava a complexidade da colonização. Coexistiam exploração e proteção, dominação e negociação, imposição cultural e adaptação mútua. A religião não apenas moldou crenças, mas também influenciou políticas, educação e estrutura social, contribuindo para a formação de um sistema hierárquico que perduraria por séculos. Outro aspecto fundamental desse período foi a presença africana, que trouxe conhecimento agrícola, práticas religiosas e culturais, além de resistência direta à opressão. O trabalho escravo não se limitava à produção econômica. Ele gerava dinâmicas sociais e culturais próprias. As comunidades negras mantinham tradições, línguas e rituais que se adaptaram às novas condições e influenciaram a formação cultural brasileira. A capoeira, os terreiros de candomblé e diversas expressões artísticas e musicais são frutos dessa resistência e criatividade, evidenciando como mesmo sob exploração extrema, os africanos preservaram e reinventaram sua identidade, deixando um legado que atravessa gerações. O período também foi marcado por conflitos constantes com povos indígenas. As tentativas de colonização europeia entravam em choque com territórios ocupados há séculos. Tribos inteiras se rebelavam contra os colonizadores, lideravam ataques e se retiravam para regiões mais remotas, preservando sua autonomia sempre que possível. Esse cenário de confrontos, fugas e adaptações criou um mosaico de tensões e alianças,
que definiu a dinâmica da ocupação territorial brasileira. A interação entre indígenas, africanos e europeus nesse contexto não apenas moldou o território, mas também produziu uma mistura cultural que se tornaria característica do Brasil. Entre os fatores que consolidaram o poder colonial, a produção de açúcar foi acompanhada pelo comércio e pelo tráfico de escravos, conectando o Brasil a uma rede global que incluía a África, a Europa e outras colônias americanas. Esse sistema internacional de comércio aumentou a riqueza de alguns e aprofundou desigualdades, mas também trouxe intercâmbios culturais e econômicos que influenciaram profundamente a formação social e econômica da colônia. A integração do Brasil a esse mercado mundial moldou suas cidades, sua economia e até mesmo sua política, tornando o país parte de um processo global de expansão, exploração e resistência. A vida cotidiana na colônia era marcada por extremos: luxo e sofrimento, riqueza e penúria, celebração e repressão coexistiam lado a lado. Os senhores de engenho viviam cercados de riqueza e poder, enquanto os escravos trabalhavam exaustos sob condições insalubres. Ainda assim surgiam formas de resistência simbólica e cultural: cantos, danças, festas e rituais que mantinham viva a memória ancestral e fortaleciam os laços comunitários. Essa resistência cotidiana era silenciosa, mas poderosa, capaz de preservar identidades e transmitir conhecimentos de geração em geração. A estrutura social formada nesse período estabeleceu padrões que marcaram profundamente o Brasil nos séculos seguintes. A concentração de terras e riqueza, a dependência do trabalho escravo e a desigualdade social criaram um sistema difícil de romper, que perpetuou hierarquias e relações de poder desiguais. No entanto, também surgiram sementes de transformação: quilombos, aldeias indígenas organizadas, redes de solidariedade e resistência que demonstravam que a população marginalizada não aceitava passivamente a opressão e buscava constantemente formas de liberdade e autonomia. O período da ascensão colonial mostra, portanto, um Brasil em formação, cheio de tensões, transformações e contradições. Ele revela que a identidade brasileira nasceu do encontro entre culturas diferentes, da exploração e resistência, da violência e da criatividade. Cada decisão tomada, cada conflito travado e cada tradição preservada durante esses séculos contribuiu para moldar o país que conhecemos hoje. Entender esse período é essencial para compreender como a economia, a sociedade e a cultura brasileira se estruturaram, e como os legados da colonização ainda influenciam a realidade atual. Ao longo desses 250 anos, o Brasil consolidou sua posição como colônia estratégica do Império Português, desenvolvendo uma economia baseada na exportação de produtos tropicais e moldando relações sociais que combinavam coerção, adaptação e resistência. É nesse cenário que surgem os heróis esquecidos. Os líderes que organizaram quilombos, os religiosos que preservaram culturas indígenas, os africanos que mantiveram tradições ancestrais, mostrando que a história da colônia não é apenas feita de opressores e poderosos, mas também de aqueles que lutaram para sobreviver, resistir e preservar suas identidades. Este período evidencia que o Brasil, desde os primeiros séculos de colonização, era um território de contrastes: riqueza e pobreza, opressão e liberdade, violência e resistência, destruição e preservação. É a complexidade desse cenário que molda a singularidade da história brasileira e que será essencial para entender os períodos seguintes: a chegada da família real portuguesa, a independência, a formação do Império e da República, e todos os desafios que levariam o país a se tornar a nação diversa e complexa que conhecemos hoje. No início do século XIX, o Brasil passava por transformações que seriam decisivas para sua história política e social. A chegada da corte portuguesa em 1808, fugindo da invasão napoleônica em Portugal, marcou o início de um novo capítulo na colônia. Pela primeira vez, o Brasil deixou de ser apenas um território subordinado e distante da metrópole. Tornou-se a sede de um império europeu, com toda a corte, ministérios, diplomatas e nobres instalados no Rio de Janeiro. Essa mudança, aparentemente administrativa, teve consequências profundas. A presença da corte trouxe um fluxo de pessoas, ideias e capital que alterou a dinâmica econômica e cultural da colônia, abrindo portas para a modernização em diversos setores, mas também gerando tensões sociais e políticas. O Brasil, que até então era uma colônia essencialmente produtora de matérias-primas, passou a vivenciar um processo de urbanização e diversificação econômica. Portos foram modernizados, ruas foram pavimentadas e a imprensa chegou ao país, permitindo maior circulação de informações e ideias. Bibliotecas, escolas e instituições culturais foram estabelecidas, criando um ambiente intelectual e artístico antes restrito à Europa. No entanto, essas mudanças beneficiavam principalmente a elite urbana, enquanto a população rural
composta por escravos e camponeses, continuava a enfrentar condições de vida extremamente duras. A desigualdade social se mantinha e a liberdade política era um conceito distante para a maioria da população. Entre os efeitos mais significativos da presença da corte portuguesa estava o fortalecimento do desejo de autonomia. A proximidade física com o poder monárquico, combinada com o contato com ideias iluministas e movimentos independentes de outras colônias americanas, despertou nas elites locais a ambição de governar seus próprios destinos. A população urbana, incluindo comerciantes, intelectuais e pequenos proprietários, começou a questionar o controle direto de Portugal sobre a economia e a política. O movimento em direção à independência não surgiu de forma repentina. Ele foi resultado de décadas de transformações, tensões sociais e disputas de poder, onde diferentes grupos buscavam assegurar seus interesses e influenciar o futuro do território. Enquanto isso, a sociedade brasileira continuava marcada por desigualdades profundas. A escravidão permanecia como a base da economia agrária, especialmente no Sudeste e Nordeste, e a presença de africanos escravizados mantinha viva uma resistência cultural e social significativa. Quilombos ainda existiam, e comunidades negras e indígenas preservavam práticas e tradições que desafiavam a hegemonia europeia. A independência política, portanto, não significava liberdade para todos. Era uma libertação da metrópole, mas não da opressão social e econômica que havia se consolidado ao longo dos séculos de colonização. Essa contradição seria central para a história do Brasil no período imperial. Em 1821, com a Revolução Liberal do Porto e o retorno de Dom João VI a Portugal, seu filho Dom Pedro ficou à frente do governo brasileiro como príncipe regente. Nesse contexto, as pressões por autonomia aumentaram. As cortes portuguesas exigiam que Dom Pedro retornasse à Europa e que o Brasil voltasse ao status de colônia, submetido às ordens da metrópole. O país, no entanto, já havia se acostumado à presença de uma administração central no território e ao aumento de autonomia em diversos setores. E a ideia de subordinação direta gerou forte resistência. O cenário estava preparado para um desfecho que mudaria para sempre a história do Brasil. O momento decisivo ocorreu em 7 de setembro de 1822. Às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Dom Pedro, pressionado por diversos setores da sociedade e orientado por influentes políticos e militares, proclamou a independência do Brasil. O famoso Grito do Ipiranga não foi apenas um ato simbólico, foi a materialização de décadas de tensões, negociações e pressões políticas. A independência representava, para a elite urbana, a chance de governar sem interferência direta portuguesa, consolidar interesses econômicos e fortalecer a identidade nacional. No entanto, a população escravizada e os povos indígenas continuavam à margem desse processo, suas lutas e demandas permanecendo muitas vezes invisíveis para os protagonistas do evento. O Brasil independente herdou desafios enormes: a manutenção da escravidão, a centralização de poder em torno da monarquia e a falta de infraestrutura e coesão nacional representavam obstáculos significativos para a consolidação do novo país. Apesar da independência política, o país precisava construir instituições, definir fronteiras, estabelecer uma economia funcional e criar uma identidade nacional capaz de unificar uma população diversa e dispersa por um território continental. Cada decisão tomada nos primeiros anos do Brasil independente influenciaria diretamente a formação do Estado, as relações sociais e os padrões de desigualdade que perdurariam por décadas. A independência também trouxe à tona personagens menos conhecidos, mas essenciais, que desempenharam papéis decisivos no processo. Líderes militares que organizaram tropas locais, comerciantes que financiaram expedições, intelectuais que influenciaram a opinião pública e indígenas que navegaram entre alianças e resistências. Esses protagonistas revelam que a história não é feita apenas por monarcas e governantes, mas também por aqueles que, muitas vezes nas sombras, moldaram os eventos e garantiram que a independência se tornasse realidade. Sem suas ações, muitos aspectos do processo poderiam ter tomado rumos completamente diferentes. O impacto cultural da independência também foi profundo. A necessidade de construir símbolos nacionais, como bandeira, hino e celebrações oficiais, começou a criar uma identidade brasileira distinta da portuguesa. A literatura, a arte e a música passaram a refletir esse novo sentimento de pertencimento e autonomia, enquanto a população, mesmo sem plenos direitos, começava a imaginar um país próprio. As tensões sociais, no entanto, continuavam a marcar a realidade do Brasil. A escravidão seguia forte. As desigualdades eram enormes e as disputas pelo poder entre elites regionais e centralizadas se intensificavam. O período de 1808 a 1822, portanto, representa um ponto de virada na história do Brasil. Ele mostra como fatores externos, menos como as invasões napoleônicas em Portugal,
e internos menos, como o desejo de autonomia, a resistência social e a busca por identidade, se combinaram para criar o cenário ideal para a independência. É também um momento que revela a complexidade de um país ainda jovem, cheio de contradições e desafios, mas determinado a definir seu próprio caminho no mundo. A proclamação da independência, embora célebre, não encerrou os conflitos. Rebeliões internas, disputas de poder e resistências sociais continuaram a marcar o início do Brasil independente. A nação precisava aprender a governar um território vasto, lidar com a diversidade cultural e social, organizar uma economia baseada em ciclos antigos como o açúcar e a pecuária, e criar instituições capazes de sustentar um Estado moderno. Cada desafio enfrentado nesse período moldou o caráter do país, reforçando padrões de centralização, desigualdade e resistência que continuariam a influenciar a história brasileira. Além disso, a independência trouxe à tona a necessidade de lidar com a memória histórica de séculos de colonização, escravidão e resistência indígena. Embora os grandes eventos e personagens fossem celebrados, muitas vozes continuavam invisíveis. Quilombos, aldeias indígenas e comunidades marginalizadas permaneceram à margem das decisões políticas, mas suas histórias e lutas continuaram a influenciar a construção da identidade nacional. Compreender essa tensão é essencial para interpretar a complexidade do Brasil PS. Independência. Reconhecendo que a liberdade política nem sempre significou liberdade social para todos, o período entre 1808 e 1822, portanto, não é apenas uma narrativa de rompimento com Portugal, é a história de um país em processo de transformação em que forças externas e internas interagiam de maneira complexa, criando desafios e oportunidades. A independência é o ponto de partida para a construção do Brasil moderno, mas também o reflexo de uma sociedade marcada por desigualdades, resistência e criatividade. É uma história que nos lembra que a liberdade, a autonomia e a identidade nacional são conquistas complexas, resultado de séculos de lutas, negociações e sacrifícios. Ao refletir sobre esse período, percebemos que a independência do Brasil foi mais do que um ato simbólico de separação. Foi o início de um processo contínuo de construção de nação. Ela colocou em evidência as contradições da sociedade brasileira, desafiou estruturas de poder estabelecidas e abriu espaço para a emergência de novas ideias políticas, sociais e culturais. Cada decisão, cada conflito e cada ato de resistência desse período contribuiu para moldar o Brasil que conhecemos hoje, revelando a complexidade, a diversidade e a riqueza de sua história. Com a proclamação da independência em 1822, o Brasil iniciou uma nova etapa de sua história, o período imperial. Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do país, enfrentando desafios complexos para consolidar o território recém-independente. A construção de uma monarquia constitucional, inspirada em modelos europeus, teve que lidar com a diversidade geográfica, social e econômica de um país continental. A administração centralizada buscava integrar províncias distantes, manter a ordem interna e estruturar um Estado que ainda carregava heranças coloniais profundas, como a concentração de terras, a dependência da agricultura de exportação e a manutenção da escravidão como base da economia. O reinado de Dom Pedro I foi marcado por crises políticas, conflitos com a elite local e pressões externas. A necessidade de equilibrar interesses entre Portugal, que ainda mantinha influências no Brasil, e as elites brasileiras que buscavam maior autonomia, exigiu habilidade diplomática e estratégia. A abdicação de Dom Pedro I em 1831, deixando seu filho Dom Pedro II como herdeiro, marcou o início de um período de regência e instabilidade política. Durante essa fase, o país enfrentou revoltas regionais, tensões sociais e disputas pelo poder, mostrando que a consolidação do Brasil como nação unificada seria um processo lento e cheio de desafios. Dom Pedro II assumiu o trono ainda jovem, e seu reinado se estendeu por mais de 50 anos, período em que o Brasil experimentou crescimento econômico, modernização e transformações culturais significativas. O Império Brasileiro buscou equilibrar tradição e inovação, fortaleceu instituições, desenvolveu infraestrutura, promoveu educação e cultura, mas manteve a escravidão e a concentração de terras como pilares da sociedade. O café emergiu como o principal produto de exportação, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, criando uma elite agrária poderosa, enquanto a população escravizada continuava a sustentar a riqueza nacional. A economia cafeeira não apenas moldou a estrutura social, mas também influenciou a política do país. A dependência do mercado internacional e a necessidade de mão de obra intensiva fortaleceram o tráfico de escravos até a década de 1850, quando a pressão interna e externa começou a exigir mudanças. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850,
proibiu o tráfico internacional de escravos. Mas a escravidão interna continuou, mostrando que a transição para um sistema mais justo seria gradual e conflituosa. Durante esse período surgiram movimentos abolicionistas apoiados por intelectuais, religiosos e ativistas sociais, que questionavam a moralidade da escravidão e defendiam a liberdade plena para os africanos e seus descendentes. As tensões sociais não se limitaram à questão da escravidão. Revoltas regionais e conflitos entre províncias revelavam a dificuldade de centralizar o poder em um país continental e diverso. Revoltas como a cabanagem, a farroupilha e a balaiada demonstraram que diferentes grupos sociais menos camponeses, indígenas, mestiços e trabalhadores urbanos menos buscavam autonomia, melhores condições de vida e participação política. Esses movimentos, embora muitas vezes reprimidos com violência, revelam que o Brasil imperial era um território em constante negociação de poder, identidade e justiça social. Culturalmente, o período imperial foi de intensa produção artística, literária e científica. Dom Pedro II incentivou a educação, a pesquisa científica e a preservação histórica, promovendo missões arqueológicas, estudos geográficos e bibliotecas públicas. A imprensa se consolidou, permitindo maior circulação de ideias, debates políticos e expressão cultural. Ao mesmo tempo, a vida urbana começou a se transformar com o crescimento de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que se tornaram centros de comércio, educação e cultura, refletindo as mudanças sociais e econômicas do país. O fim do Império, em 1889, foi marcado por uma série de fatores complexos. A abolição da escravatura em 1888, embora um passo fundamental para a justiça social, criou tensões entre a elite agrária, que perdeu mão de obra escrava sem compensação, e o governo central. A insatisfação militar, combinada com o crescimento de ideias republicanas e a necessidade de modernização política, culminou na proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder, inaugurando o período republicano e dando início a uma nova fase de experimentação política, marcada por instabilidade e tentativas de consolidar o Estado moderno. Durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o país passou por transformações significativas, mas manteve profundas desigualdades. A política do café com leite, baseada no domínio de São Paulo e Minas Gerais, evidenciava a influência das elites agrárias, enquanto a população rural e urbana mais pobre permanecia marginalizada. O sistema eleitoral era restrito, favorecendo os interesses de fazendeiros e elites urbanas, e a vida política estava permeada por coronelismos e clientelismo. Apesar disso, a economia continuava a se expandir, impulsionada pelo café, pela industrialização incipiente e pela integração crescente do Brasil ao mercado mundial. O período republicano também trouxe desafios sociais. Movimentos operários surgiram nas cidades em crescimento, reivindicando melhores condições de trabalho e direitos civis. Povos indígenas, ainda pressionados pela expansão agrícola e pela exploração territorial, resistiam à perda de suas terras e modos de vida. A tensão entre modernização, integração ao mercado global e preservação de direitos sociais marcou a construção da República, evidenciando que a transição política não significava igualdade para todos, mas era parte de um processo mais amplo de redefinição nacional. A história do Brasil imperial e republicano revela um país em construção, constantemente negociando entre tradição e inovação, poder central e autonomia regional, exploração econômica e justiça social. Cada revolta, cada política implementada, cada movimento social contribuiu para moldar a identidade nacional, criando uma sociedade marcada por contrastes e complexidades que continuam a influenciar o Brasil contemporâneo. A cultura, a política e a economia desse período lançaram as bases para a modernização do país, ao mesmo tempo em que evidenciavam desigualdades persistentes que se tornariam desafios centrais nos séculos seguintes. O legado do Brasil imperial e republicano é, portanto, paradoxal. Por um lado, a construção de instituições, o desenvolvimento econômico e a consolidação territorial permitiram a emergência de um país forte e coeso. Por outro, a manutenção da desigualdade social, a exclusão de grandes parcelas da população e a concentração de poder em elites regionais mostram que a história brasileira sempre foi marcada por lutas entre opressão e resistência, riqueza e pobreza, liberdade e controle. Entender esse período é essencial para compreender como o país chegou ao século XX pronto para enfrentar novos desafios políticos, sociais e culturais, incluindo a urbanização acelerada, a industrialização e a emergência de movimentos sociais e culturais que transformariam profundamente a nação. Ao refletir sobre essa fase, percebemos que o Brasil, desde a independência, é uma história de negociações contínuas entre poder e resistência, tradição e inovação, elite e população marginalizada. É também uma história de heróis esquecidos,
Líderes de revoltas, intelectuais que influenciaram o debate público, mulheres que atuaram nas sombras e comunidades negras e indígenas que preservaram suas culturas e resistiram à opressão. Essas vozes revelam que a construção do Brasil como nação nunca foi linear nem simples. É resultado de conflitos, adaptações e lutas constantes por justiça e autonomia. O período entre 1822 e 1930, portanto, representa tanto a consolidação quanto a tensão da formação brasileira. É um momento de expansão econômica e cultural, mas também de exclusão social e conflito. É uma fase em que a política, a economia e a cultura se entrelaçam, moldando o Brasil moderno e deixando legados que atravessariam o século XX. Compreender esse contexto é essencial para interpretar as transformações subsequentes, incluindo a Era Vargas, a ditadura militar, os movimentos de democratização e a emergência do Brasil como potência regional. O início da década de 1930 marcou o fim da República Velha e o surgimento de profundas transformações no Brasil. O país vivia tensões sociais, políticas e econômicas decorrentes da concentração de poder nas mãos das oligarquias estaduais e da dependência de ciclos econômicos como o café. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, colocou fim ao domínio das elites tradicionais e inaugurou um período de centralização do poder que buscava modernizar o Estado e reorganizar a economia. Vargas chegou ao poder com promessas de justiça social, desenvolvimento industrial e fortalecimento do governo central, mas também trouxe consigo métodos autoritários e estratégias de controle político que definiriam o país por décadas. A Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945, foi marcada por avanços significativos na industrialização e na criação de instituições modernas. O governo incentivou a instalação de indústrias de base siderúrgicas, empresas de transportes e infraestrutura urbana, especialmente em regiões estratégicas como o Sudeste. A economia começou a se diversificar, reduzindo a dependência do café e criando uma base para o crescimento urbano e industrial. Entretanto, o progresso econômico não significou igualdade social. As populações rurais, indígenas e negras ainda enfrentavam condições de vida precárias, e as reformas trabalhistas muitas vezes buscavam controlar mais do que libertar, criando uma relação complexa entre Estado, capital e sociedade. Nesse período também surgiram movimentos culturais e sociais que buscavam consolidar a identidade nacional. A Semana de Arte Moderna de 1922 e os movimentos literários e artísticos subsequentes incentivaram a valorização da cultura brasileira, misturando influências europeias com tradições locais, indígenas e africanas. A música, a literatura, o teatro e as artes visuais se tornaram instrumentos de afirmação cultural, promovendo um sentimento de brasilidade que dialogava tanto com o passado quanto com o futuro. Essa produção cultural refletia, ao mesmo tempo, a diversidade do país e as tensões sociais e raciais que persistiam, mostrando que a identidade nacional era construída em um processo contínuo de negociação entre memória, resistência e inovação. A Segunda Guerra Mundial trouxe ao Brasil a necessidade de se posicionar no cenário internacional. Sob a liderança de Vargas, o país manteve inicialmente uma postura de neutralidade, mas acabou integrando a Força Expedicionária Brasileira FMB ao esforço aliado, enviando tropas para combater na Europa. Essa participação internacional não apenas fortaleceu a posição do Brasil no mundo, mas também trouxe mudanças internas, como o estímulo à industrialização e à reorganização do Estado, para atender às demandas militares e econômicas. A experiência de guerra e a crescente presença do país em assuntos internacionais ajudaram a moldar a percepção de Brasil como uma potência emergente, embora ainda cercada por desafios internos significativos. O período Pesgara marcou o início da democratização, com Vargas sendo deposto em 1945 e a eleição de presidentes civis. No entanto, a instabilidade política permaneceu, refletindo conflitos entre interesses regionais, militares e elites políticas. O crescimento urbano e industrial das décadas seguintes acelerou transformações sociais, alterando padrões demográficos, econômicos e culturais. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram centros de inovação, cultura e comércio, atraindo migrantes de todas as regiões e transformando o país em uma sociedade cada vez mais urbana e complexa. Essa urbanização trouxe tanto oportunidades quanto desafios, incluindo desigualdades habitacionais, tensões sociais e disputas políticas intensas. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu o período da ditadura militar, uma fase marcada por repressão política, censura e violações de direitos humanos. Governos autoritários impuseram controle sobre a imprensa, restringiram liberdades civis e perseguiram opositores, mas também impulsionaram políticas de desenvolvimento econômico e infraestrutura. Rodovias
rodovias, hidrelétricas, indústrias e programas de urbanização foram implementados, criando bases para o crescimento econômico futuro. No entanto, os custos sociais foram altos. Perseguições, prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos marcaram uma geração. E a memória desse período permanece como um lembrete das fragilidades democráticas e da necessidade de vigilância constante contra abusos de poder. Durante a ditadura, surgiram também formas de resistência cultural e social. Movimentos estudantis, artísticos e populares desafiaram a censura e a opressão, utilizando música, teatro, literatura e manifestações urbanas como instrumentos de contestação. Bandas, escritores, cineastas e artistas transformaram suas obras em protestos silenciosos, criando uma cultura de resistência que influenciaria a sociedade pós-ditadura. A memória desses movimentos é essencial para compreender a força da sociedade civil brasileira, sua capacidade de resistência e sua habilidade de transformar sofrimento e repressão em expressão cultural e política. O retorno à democracia, a partir de 1985, trouxe novas oportunidades e desafios. O país passou por uma transição complexa, estabelecendo uma nova Constituição em 1988, consolidando direitos civis, políticos e sociais, e promovendo reformas institucionais significativas. A década de 1990 foi marcada pela abertura econômica, modernização tecnológica e integração mais ampla ao mercado global. O Brasil começou a assumir um papel relevante na economia internacional, destacando-se em setores como agricultura, mineração, energia e indústria. Enquanto buscava equilibrar crescimento econômico com inclusão social, a democracia trouxe a possibilidade de participação política mais ampla, mas também revelou tensões entre diferentes setores da sociedade, regiões e classes sociais. Nos últimos anos, o Brasil consolidou sua imagem como potência emergente, participando ativamente de fóruns internacionais, ampliando sua influência econômica e política, e promovendo avanços em ciência, tecnologia e cultura. O país também se tornou referência em diversidade cultural, biodiversidade e riqueza natural. Embora continue enfrentando desafios significativos em desigualdade social, violência urbana e preservação ambiental, a história recente revela que o Brasil é uma nação de contrastes, capaz de impressionantes avanços, mas constantemente desafiada por tensões internas e externas que moldam sua trajetória. Ao longo desse período contemporâneo, surgiram também figuras históricas e heróis muitas vezes esquecidos, líderes comunitários, ativistas de direitos humanos, intelectuais e militantes que lutaram contra a opressão e trabalharam pela justiça social, desempenharam papéis cruciais na construção do Brasil moderno. Suas histórias, embora nem sempre registradas nos livros tradicionais, são essenciais para compreender como o país evoluiu, mostrando que a história brasileira não é feita apenas pelos poderosos, mas também por aqueles que, com coragem e dedicação, desafiaram estruturas estabelecidas e lutaram por mudança. O Brasil contemporâneo é, portanto, um reflexo de sua história longa e complexa. As tensões entre autoritarismo e democracia, exploração econômica e inclusão social, tradição e inovação, violência e resistência moldaram o país que conhecemos hoje. Cada fase, desde a Revolução de 1930 até os dias atuais, contribuiu para definir políticas, identidades e instituições. Revelando que a história brasileira é dinâmica, multifacetada e cheia de contradições, a sociedade brasileira continua a negociar seu espaço, buscando equilíbrio entre desenvolvimento econômico, justiça social e preservação de sua rica diversidade cultural. Esse período evidencia ainda que o esporte, a cultura popular e os eventos internacionais desempenharam um papel central na construção da identidade nacional. A Copa do Mundo, as manifestações culturais, a música popular e o cinema ajudaram a consolidar a imagem do Brasil no mundo, ao mesmo tempo em que criaram espaços de orgulho e unidade nacional. Esses elementos culturais funcionam como pontos de conexão entre passado e presente, lembrando que a história brasileira é feita de lutas, conquistas, celebrações e resistência, e que cada expressão cultural é também uma afirmação de identidade e pertencimento. O Brasil contemporâneo, em suma, é uma nação que aprendeu a se reinventar constantemente, entre ditaduras, democratizações, crises econômicas e avanços tecnológicos. O país construiu uma narrativa própria, marcada por resiliência, diversidade e criatividade. É uma história de opressão e liberdade, de exclusão e inclusão, de luta e conquista. Compreender esse período é essencial para interpretar os desafios atuais, reconhecer os legados históricos e valorizar os esforços daqueles que contribuíram para transformar o Brasil em uma potência emergente, capaz de influenciar o mundo, preservando ao mesmo tempo sua identidade única, multicultural e complexa. O Brasil do século XXI é fruto de uma história longa, marcada por colonização, independência, imperialismo, ditaduras e democratização,
cada fase deixando suas marcas profundas na sociedade, na economia e na cultura do país. Ao analisar o legado histórico, percebemos que a construção da identidade nacional não é linear nem homogênea. É um mosaico formado pela interação de povos indígenas, africanos, europeus e imigrantes de diversas partes do mundo, que ao longo dos séculos transformaram o território em um espaço de diversidade cultural, social e política. Essa multiplicidade é visível na música, na culinária, na literatura, nas festas populares e nas religiões, evidenciando que a brasilidade é resultado de convergências, tensões e resistências que atravessam gerações. A herança da colonização ainda está presente na estrutura socioeconômica do país. Questões como concentração de terras, desigualdade social, marginalização de comunidades indígenas e afrodescendentes e disparidades regionais mostram que as estruturas de poder construídas durante o período colonial e imperial continuam a influenciar o Brasil contemporâneo. No entanto, essas limitações também impulsionaram movimentos sociais, organizações comunitárias e políticas públicas que buscam reduzir desigualdades, promover inclusão e garantir direitos, revelando a capacidade da sociedade brasileira de enfrentar desafios históricos de forma inovadora e resiliente. O impacto da escravidão, por exemplo, não se restringe ao passado. Ele permeia questões de identidade, cultura e justiça social. Comunidades negras, quilombolas e descendentes de africanos preservaram tradições, saberes e práticas culturais que enriqueceram a nação, influenciando a música, a dança, a religião e a literatura. Ao mesmo tempo, essas comunidades continuam a lutar contra preconceitos, desigualdades e invisibilidade histórica. Lembrando que a construção do Brasil moderno envolve reconhecer o papel central de todos os grupos que contribuíram para a sua formação. Zumbi dos Palmares. Líderes indígenas e militantes sociais emergem como símbolos de resistência e perseverança, inspirando novas gerações a lutar por direitos e inclusão. No campo político, o Brasil experimentou avanços significativos desde a redemocratização, com eleições livres, liberdade de imprensa e criação de instituições para proteger direitos civis e sociais. A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, consolidou garantias fundamentais, assegurando direitos à educação, saúde, trabalho e participação política. Entretanto, a aplicação desses direitos enfrenta desafios constantes, incluindo corrupção, desigualdade regional e dificuldades de implementação de políticas públicas. A história política do país mostra que a democracia é um processo contínuo, que depende do engajamento da população, da vigilância contra abusos de poder e da capacidade de conciliar interesses diversos em uma sociedade multifacetada. A economia brasileira, por sua vez, reflete a herança de ciclos produtivos históricos combinada com novas oportunidades globais. Do ciclo do açúcar à industrialização, passando pelo café e pelo crescimento urbano, o país se inseriu no mercado internacional de forma estratégica. Hoje, é reconhecido como potência emergente, com influência em agricultura, energia, mineração e comércio global. A participação em blocos internacionais, o desenvolvimento tecnológico e os investimentos em ciência e inovação demonstram a capacidade do Brasil de transformar desafios históricos em oportunidades contemporâneas, consolidando seu papel no cenário mundial e fortalecendo sua identidade econômica e política. A cultura brasileira, uma das dimensões mais visíveis do legado histórico, tornou-se referência global. Carnaval, samba, bossa nova, literatura contemporânea, cinema e manifestações artísticas diversas expressam a complexidade e a riqueza do país, influenciando outras culturas e consolidando a imagem do Brasil no exterior. Essa produção cultural também funciona como ferramenta de resistência e afirmação social, destacando histórias muitas vezes esquecidas, celebrando diversidade e promovendo diálogo sobre identidade, memória e inclusão. A arte brasileira reflete a trajetória do país, sua capacidade de reinvenção e sua força criativa diante de desafios históricos e contemporâneos. O esporte, especialmente o futebol, desempenha papel central na construção da identidade nacional e na projeção internacional do país. Desde a primeira Copa do Mundo até os grandes títulos conquistados, o futebol funcionou como catalisador de orgulho e coesão social, refletindo valores culturais, lutas sociais e tensões regionais. Atletas, clubes e torcidas representam mais do que competições esportivas. Eles são símbolos de resistência, superação e integração social, conectando passado e presente, tradição e inovação, e contribuindo para a construção de uma narrativa coletiva que une milhões de brasileiros em torno de conquistas e desafios comuns. A educação e a preservação da memória histórica são pilares fundamentais para compreender o legado do Brasil. Museus, universidades, centros de pesquisa e políticas de incentivo cultural desempenham um papel crucial na transmissão de conhecimento.
valorização da diversidade e análise crítica da história, reconhecer heróis esquecidos como líderes quilombolas, indígenas e ativistas sociais, e contextualizar suas contribuições, permite que novas gerações entendam a complexidade da sociedade brasileira e se inspirem a construir um futuro mais justo, inclusivo e democrático. A memória histórica, portanto, não é apenas registro do passado, mas ferramenta de transformação social e cultural. O Brasil contemporâneo também enfrenta desafios ambientais e territoriais que refletem sua história de exploração e ocupação. A preservação da Amazônia, dos biomas atlânticos e de ecossistemas costeiros é crucial não apenas para o país, mas para o planeta. O manejo sustentável aliado a políticas de proteção ambiental e valorização de comunidades tradicionais demonstra que o legado histórico inclui responsabilidade sobre os recursos naturais e a necessidade de equilibrar desenvolvimento econômico com preservação ambiental, garantindo que futuras gerações possam usufruir da riqueza natural do país. A sociedade brasileira contemporânea é marcada pela diversidade, complexidade e resiliência. Os desafios de desigualdade social, violência urbana, exclusão política e regionalismo coexistem com avanços em direitos humanos, participação cidadã, inovação tecnológica e projeção internacional. O legado histórico do Brasil revela que cada período, da colonização à independência, do Império à República e à democracia moderna, menos contribuiu para moldar estruturas sociais, econômicas e culturais que ainda influenciam a vida cotidiana. Compreender essa continuidade é essencial para interpretar o presente e projetar o futuro. O impacto global do Brasil é outro aspecto relevante do legado moderno. A participação ativa em organismos internacionais, o protagonismo em discussões sobre mudanças climáticas, agricultura sustentável, desenvolvimento econômico e cultura, e a capacidade de influenciar políticas regionais e globais evidenciam a importância estratégica do país no cenário mundial. Essa posição internacional é fruto de décadas de construção histórica, da integração econômica ao fortalecimento político e da afirmação cultural que começou na época colonial e se consolidou ao longo de séculos de transformações e desafios. O futuro do Brasil depende em grande medida da capacidade de aprender com sua história, reconhecendo os erros e celebrando conquistas. A preservação da memória de períodos de opressão, resistência e inovação é essencial para orientar políticas públicas, práticas sociais e a educação de novas gerações. O país precisa conciliar crescimento econômico, justiça social, preservação ambiental e fortalecimento democrático, equilibrando interesses diversos e garantindo oportunidades para todos os segmentos da população. Essa tarefa exige reflexão histórica, engajamento cidadão e visão estratégica, conectando passado, presente e futuro em um projeto de nação inclusivo e sustentável. O legado histórico do Brasil revela que a construção de uma nação não é linear. Ela é marcada por lutas, resistências, conquistas e adaptações. A herança indígena, africana, europeia e de imigrantes de diferentes partes do mundo criou uma sociedade rica e multifacetada, capaz de se reinventar constantemente. Cada decisão política, cada movimento social, cada avanço cultural ou econômico contribuiu para moldar a identidade brasileira contemporânea. Compreender essa complexidade é fundamental para valorizar a diversidade, reconhecer injustiças históricas e promover um país mais justo e equitativo. Em síntese, o Brasil contemporâneo é a expressão de séculos de história, de contrastes e convergências, de desafios superados e de lutas ainda em andamento. O país se apresenta hoje como potência emergente, com influência global em economia, cultura e política, mas também consciente da necessidade de enfrentar desigualdades internas, preservar o meio ambiente e garantir participação social. O legado histórico não é apenas memória do passado, mas ferramenta de transformação, inspiração e reflexão, mostrando que o Brasil é uma nação em constante construção capaz de se afirmar no mundo sem esquecer suas raízes, seus heróis esquecidos e as lições aprendidas ao longo de séculos de história. Ao chegarmos ao final desta jornada pelo Brasil, desde a colonização portuguesa até a consolidação do país como potência emergente, é impossível não reconhecer a complexidade e riqueza da história nacional. Cada período, cada personagem e cada evento que atravessamos revela não apenas os desafios enfrentados, mas também a resiliência, criatividade e determinação do povo brasileiro. A história do Brasil é uma narrativa de contrastes, de opressão e liberdade, de desigualdade e inovação, de resistência e celebração cultural. Compreender essa trajetória permite perceber como os elementos históricos se entrelaçam para formar a sociedade que conhecemos hoje, mostrando que o passado está presente em cada aspecto da vida contemporânea, desde a política até a cultura popular. Ao revisitar o período colonial, entendemos como a exploração econômica e a imposição cultural
moldaram estruturas sociais profundas, mas também como indígenas, africanos e mestiços resistiram, preservaram culturas e influenciaram a formação do país. A independência, por sua vez, revela que a construção da autonomia política foi marcada por tensões sociais e negociações complexas, nas quais heróis esquecidos desempenharam papéis decisivos. O Império e a República mostram que desenvolvimento econômico, centralização do poder e avanços institucionais caminharam lado a lado com desigualdades persistentes e revoltas populares, refletindo a dificuldade de conciliar crescimento e justiça social em um território continental e diverso. O século XX, com a era Vargas, a ditadura militar e a redemocratização, evidencia que o Brasil é uma nação capaz de reinventar-se, aprender com crises e consolidar a democracia, mesmo diante de desafios intensos. A industrialização, o crescimento urbano, a expansão da educação e a participação internacional demonstram o potencial de transformação do país, enquanto a luta por direitos, inclusão e reconhecimento cultural mostra que a história social é tão importante quanto os eventos políticos ou econômicos. Cada conquista e cada derrota ajudam a moldar a identidade brasileira, oferecendo lições valiosas para a construção de um futuro mais justo, igualitário e sustentável. A cultura, a música, o esporte e a produção artística funcionam como lentes através das quais podemos compreender a complexidade do Brasil. O futebol, por exemplo, não é apenas uma competição, é uma expressão de identidade, orgulho e coesão nacional. Enquanto manifestações culturais tradicionais preservam memórias e resistências de povos historicamente marginalizados, a educação, a pesquisa e a preservação da memória histórica são fundamentais para manter viva essa compreensão, permitindo que novas gerações reconheçam os desafios do passado, celebrem conquistas e se inspirem a participar ativamente da construção do futuro. O Brasil contemporâneo é, portanto, o resultado de séculos de lutas, adaptações e transformações. A posição do país no cenário global, sua diversidade cultural e social e sua capacidade de enfrentar crises econômicas e políticas refletem a complexidade de sua trajetória histórica. O legado brasileiro nos mostra que o desenvolvimento não é apenas econômico, mas também social, cultural e político, e que a consolidação da democracia depende da participação ativa da população, da preservação de direitos e do reconhecimento das desigualdades ainda existentes. Encerrar esta narrativa não significa colocar um ponto final na história do Brasil. Ao contrário, é um convite à reflexão contínua, ao estudo, à valorização da diversidade e ao engajamento social. Cada cidadão, cada comunidade e cada movimento social contribuem para a construção da história presente e futura do país. Compreender o passado é essencial para que decisões conscientes sejam tomadas no presente, garantindo que a história do Brasil continue a ser escrita de maneira inclusiva, justa e inovadora, valorizando heróis esquecidos, movimentos populares e a riqueza cultural que define a nação. Agora convidamos você, espectador, a participar ativamente dessa jornada de conhecimento. Compartilhe suas reflexões sobre a história do Brasil, explore aspectos culturais e sociais que ainda precisam ser mais conhecidos e continue investigando os eventos que moldaram o país. A história não é apenas uma narrativa do passado, mas uma ferramenta poderosa para compreender o presente e influenciar o futuro. Cada comentário, cada debate e cada curiosidade descoberta contribuem para manter viva a memória histórica e fortalecer a identidade nacional. Se este vídeo despertou sua curiosidade e desejo de aprender mais, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios. Vamos explorar juntos outras partes fascinantes da história mundial e brasileira, continuando a descobrir heróis esquecidos, eventos cruciais e impactos que atravessam gerações. A história é uma aventura contínua, e cada episódio é uma oportunidade de aprofundar nossa compreensão sobre quem somos, de onde viemos e para onde podemos ir como sociedade, unindo conhecimento, reflexão e inspiração. Por fim, que esta viagem pelo tempo sirva para inspirar novas perguntas, debates e descobertas. A história do Brasil é complexa, rica e cheia de nuances. Reconhecer sua importância nos permite valorizar conquistas, aprender com erros e construir uma nação mais justa, democrática e inclusiva. A cada capítulo estudado, percebemos que o passado não está distante, mas vivo em nossas instituições, cultura e cotidiano. Assim, convidamos você a continuar explorando, questionando e celebrando a história, porque entender nosso passado é o primeiro passo para moldar um futuro mais consciente, solidário e promissor. O Brasil é, acima de tudo, uma nação de contrastes, resiliência e criatividade, e sua história reflete isso em cada decisão, luta e conquista. A construção de uma identidade nacional complexa, a valorização de culturas diversas e o reconhecimento de injustiças históricas
são elementos centrais para compreender a sociedade atual. Ao encerrar este episódio, fica claro que a narrativa brasileira não termina aqui. Ela continua sendo escrita por cada indivíduo, grupo e comunidade que participa da vida social, cultural e política do país. Lembrando que a história é ao mesmo tempo legado e promessa. Cada capítulo da história brasileira é uma lição sobre resistência, adaptação e transformação. A colonização trouxe desafios que foram enfrentados com criatividade. A independência mostrou a complexidade das negociações de poder. O Império e a República demonstraram a dificuldade de equilibrar crescimento econômico e justiça social. A era contemporânea revelou a força da democracia, da cultura e da participação cidadã. Ao refletir sobre essa trajetória, percebemos que o Brasil é um país em constante evolução, onde passado e presente se entrelaçam para moldar o futuro. Em resumo, a história do Brasil é uma narrativa viva, feita por pessoas, lutas e conquistas que atravessam séculos. É uma história que inspira, desafia e ensina. Ao reconhecer heróis esquecidos, celebrar diversidade e refletir sobre erros e acertos, cada brasileiro contribui para escrever os próximos capítulos. O país é resultado de séculos de experiências complexas, mas também de esperanças, sonhos e potencialidades que continuam a definir sua trajetória. Com isso, encerramos esta jornada deixando um convite. Continue explorando, aprendendo e participando da história do Brasil, porque ela ainda tem muito a revelar e transformar.